Brunão, você tá falando merda de Zio aí porque você tá com o modelo errado. Pega o Brabo. O Brabo é esse aqui, ó. É o 4667V4. São 18 núcleos e 36 threads. Tu vai fazer o quê? Tu vai trabalhar com IA? Tu vai renderizar vídeo, modelagem 3D? O que que tu vai fazer? Se for pra jogo, tu é burro. Olha aí, detalhe aí. Turbo Boost da criança. 3 GHz. Não vai bater os 3 GHz. Olha esse precinho aqui, 400 conto. Muito barato, muito barato. Olha como que você é burro. Nas mesmas condições, aí a gente tem o 4.500, o animal. R$ 350 e você já sai com o Ryzen, um AM4 bonitinho, pode ser placa-mãe baratinha. Você vai ficar com um processador melhor para jogos e vai ter mais longevidade. Bruno, você viu a treta aí? Estelionatário. Ai, meu Deus, não é estelionato não, cara. É burrice, é falta de inteligência. Não deles. Tua, seu animal. Você não busca a informação certa. Não tem como eu ver esse vídeo e ficar quieto. Já que você tá falando que quem compra Zio é burro, é animal, eu vou mostrar quem é o animal aqui da história. No vídeo de hoje eu vou te passar informações de verdade com dados palpáveis sobre Xeon. Você tem que escutar gente que realmente entende. Primeiro que o Xeon 2647V4 não é nem de longe a referência quando se trata de custo-benefício e Xeon. Apesar dele ser um Xeon que tem muitos núcleos e muitos threads, né, são 18 núcleos e 36 threads, como ele mesmo disse, os processadores Xeons que são custo-benefício e normalmente conhecidos atualmente tem um padrão, um patamar de performance, um teto que, independente da quantidade de núcleos, você não ultrapassa ao jogar. Nós já testamos vários Xeons aqui no canal, principalmente os Xeons da plataforma V3. Isso acontece principalmente por conta da construção interna de cada um dos processadores Xeons. Isso acontece porque processadores Xeons que têm mais núcleos tendem a ter uma latência maior de comunicação entre os núcleos, o que não beneficia os jogos, uma vez que você precisa de uma latência reduzida de comunicação interna entre os núcleos. Isso acontece por conta do CCD dos processadores. Aqui a gente tem uma área externa do processador e dentro do processador a gente tem um conjunto de núcleos que seria essa área vermelha aqui e ele é o CCD. Os núcleos, por exemplo, são os pontinhos azuis. Então aqui em teoria a gente tem um diagrama de um processador de 6 núcleos. Cada núcleo, para funcionar bem, tem que se comunicar entre si. Isso acontece de forma bem otimizada quando o processador tem menos núcleos e apenas um CCD, ou seja, uma divisão interna. Quando a gente pega um processador que tem vários núcleos, ele pode ter mais de um CCD. E daí, além dos núcleos do processador terem que se comunicar entre si dentro do CCD, os CCDs têm que realizar uma comunicação conjunta entre si, o que aumenta a latência de comunicação. Então, a gente acabou de explicar aqui exatamente porque quando eu compro um Xeon que tem vários núcleos, eu estou fugindo do custo-benefício da plataforma Xeon. Isso se eu quiser jogar, né? Claro que se eu quiser fazer um outro tipo de atividade, né, um servidor, alguma máquina que vai carregar vários programas ao mesmo tempo, eu posso me beneficiar dos vários núcleos, mas para jogar a gente perde um pouco de performance por conta da latência de comunicação entre os CCDs do processador Xeon. Em processadores mais atuais, isso não necessariamente é tão notável, mas eu estou falando aqui da plataforma Xeon. Exatamente por saber disso que eu não comprei o Xeon 2667V4 e não testei ele aqui no canal, porque eu já sabia que eu ia estar enchendo linguiça. Então já começa por aí, a não ser que esteja muito mais barato, não vai valer a pena comprar um Xeon com um montão de núcleo para jogar, logo o 2667V4 não é o fodão. Além do mais, os Xeons V4 têm uma característica negativa em relação aos Xeons V3, que é basicamente a impossibilidade de você usar eles com o clock máximo. No caso aqui, por exemplo, o clock máximo, né, a frequência de Turbo Boost seria de 3 GHz, ele não vai funcionar nessa frequência, ele vai trabalhar abaixo disso. Nesse ponto, ele está correto. Porém, se você compra, por exemplo, um Xeon V3, você consegue fazer um procedimento que chama um Lock Turbo Boost, que foi possível graças a um vazamento de dados da Intel. A galera da comunidade conseguiu hackear os processadores e por isso você consegue desbloquear a frequência de Turbo Max dos Xeons, mas é dos Xeons V3. Detalhe que também tem Xeons que fazem overclock, mas atualmente não encontrei nenhum custo-benefício aí que faz overclock. Você pode se questionar por que o Xeon vem com alguma coisa bloqueada de fábrica. Bom, isso é uma estratégia de venda da Intel que para fazer vários processadores, várias linhas, bloqueava algumas especificações de fábrica, beleza? Você vai ver isso no mercado de placa de vídeo, no mercado de processador, tem empresas que capam, né, um pouquinho as peças ali para fazer novos modelos. Apesar dessa restrição do Xeon V4, segundo os meus testes, no passado, o Xeon 2667V4 chegou a ser um grande custo-benefício, superando todos os outros
Inclusive, ele é muito poderoso, bate de frente e ganha de vários modelos de Ryzen. Para ninguém falar que eu tô mentindo, eu vou usar como referência a análise de concorrentes do canal, ou seja, outras pessoas que produzem conteúdo sobre hardware e Xeon. E aqui a gente tem um vídeo do Casual Gamers que comprovou em uma análise que o Xeon 2667V4 poderia dar um pau no Ryzen 5 3600 em vários jogos, e ele mostra passo a passo, detalhe por detalhe, como que ele chegou nessa conclusão testando vários jogos. Esse Xeon já chegou a custar uns R$80, porém com o passar do tempo ele se tornou muito popular, afinal todo mundo viu o custo-benefício dele e logo, ele ficou muito caro, custando 200, 300, 400 reais. Na falta do Xeon 2667V4 no mercado, o custo-benefício do Xeon partiu para o segundo lugar do ranking. Depois do Xeon 2667V4, o Xeon 2666V3 acabou reinando. Por vários meses, já tem mais de 6 meses que a gente recomenda ele como o custo-benefício, principalmente para quem quer jogar. Detalhe que você pode ver aqui no grupo de ofertas um monte de kit de coisa montada com ele, e a gente pode encontrar ele na faixa entre 40, 50, 60, 70 reais. E presta atenção na diferença de núcleos do Xeon 2666V3 para o Xeon 4667V4, que o Brunão aqui falou que é fodão. Enquanto o 4667V4 tem 18 núcleos, o Xeon 2666V3 tem 10 núcleos, 20 threads, e com um lock do Turbo Boost, por ser um Xeon V3, ele vai funcionar numa frequência de 3.5 GHz. Se comparado com processadores Ryzen, o Xeon 2666V3 provavelmente vai perder para muitos, principalmente os mais atuais. Porém, a questão aqui de quem compra um Xeon é o custo-benefício. E novamente eu vou utilizar aqui um conteúdo que um concorrente fez, ou seja, não só eu que estou falando, não só eu que estou mostrando, para comprovar o custo-benefício do Xeon 2666V3. Você pode chorar, você pode espernear, mas contra dados palpáveis e sólidos não tem conversa. E aqui nós temos uma análise do canal Skanda Souza que compara vários Xeons com um Ryzen, que seria o Ryzen 5 3600. Vale mencionar, se você achar um Ryzen em oferta no nosso grupo de ofertas, ele vai custar, por exemplo, R$355, ó, o 3600, 342. Isso eu garanto para você, o melhor preço que você vai encontrar na internet, mano. Já viu ele a 292 e mesmo o Ryzen custando no seu melhor valor, no seu melhor preço, indiscutivelmente um Xeon acaba sendo muito mais barato. Por exemplo, promoção do 2666V3, a última você comprava 2 Xeons 2666V3 por R$77. Tá bom? O que mais? E aqui no teste do Skanda Souza você pode ver o comparativo, de vários Xeons versus um Ryzen 3600. Você pode ver aqui, por exemplo, no CS, ó, que o 2666V3 rendeu uma média de 204 frames para ele, enquanto o Ryzen 5 3600, na mesma condição, estava rendendo 237 FPS. Então, de 204 para 237. Cyberpunk 2077, nas mesmas condições, 54 FPS para o Xeon 2666V3 e 63 FPS para o Ryzen 5 3600. Então, a gente teria aqui uma diferença não tão grande em relação ao preço. Não preciso nem te fazer conta, Benchmark do Horizon Zero Dawn 2666V3 dando 125 FPS, enquanto o Ryzen 5 3600 144. Vamos pegar só outro exemplo aqui, se você quiser você pode assistir o vídeo completo do Skanda, que está muito bem feito. Starfield 2666V3 57 FPS, enquanto o Ryzen 5 3600 60 FPS sobre as mesmas condições. Detalhe que nesse mesmo teste tem os dados do Xeon 2667V4 também. A gente pode ver que nas condições de teste do Skanda, ele ficou um pouquinho abaixo do Ryzen 5 3600, mas ainda assim a gente poderia dizer que é um processador que está praticamente no mesmo patamar, quando expliquei para você a questão do CCD e latência interna do processador. Só olhando aqui o vídeo do Skanda, você não precisa ser genial e entender de hardware, nem mesmo de computador, para perceber que o Xeon chinês é mais barato e no final das contas não está entregando tanta performance a menos em relação a um Ryzen. Você não concorda? Se você vê, por exemplo, o 3600, que já é um Ryzen um pouco mais antigo, mas ainda é muito forte, a ponto de poder ser um processador e utilizar tranquilamente uma RTX 3070, uma RTX 4060, uma 3060 Ti, ele já custa mais caro, principalmente mais caro do que o Xeon 2666V3. Poderia pegar os resultados aqui do teste do Skanda e fazer um cálculo de custo por frame, mas eu estaria induzindo vocês ao erro, isso principalmente se eu analisasse somente o preço dos processadores. Porém, o que a gente tem que analisar, por exemplo, na hora de montar um kit Xeon,
Ou montar um kit Ryzen é o custo do conjunto, né? Qual que é o conjunto? Principalmente placa-mãe e processador. Também vale a pena a gente considerar o valor das memórias RAM. Daí eu vou explicar por quê. Na última oferta, por exemplo, aqui no grupo de ofertas, um kit Xeon com a placa-mãe PR9 mais um Xeon 2666V3 estava custando R$ 265. As memórias RAM, por exemplo, as mesmas que servem no Ryzen, podem servir no Xeon. Só que tem algumas memórias que ficam boas no Xeon que não ficariam boas no Ryzen, tá? Mas vamos facilitar essa conta, ó, R$ 265, placa-mãe e processador. Memórias podem ser até as mesmas. Da última vez que a gente viu uma oferta junto, uma placa-mãe e um processador Ryzen 5 3600, o kit inteiro estava custando R$ 590. Se atentem que eu estou comparando valores promocionais, eu sempre recomendo você comprar em oferta para economizar. Se eu pegar o valor da placa-mãe de Ryzen mais o processador e diminuir pelo valor do Xeon, sobraria ainda para mim R$ 324,47. Ou seja, com o valor de um kit de uma placa-mãe e processador de Ryzen, dava para mim comprar 2 kits Xeons que incluísse placa-mãe e processador. E ainda sobraria um troquinho para eu comprar memória RAM e ter memória RAM nos 2 kits que eu comprei. Isso porque há pouco tempo atrás mesmo, ó, sempre quando tem promoção no Ali, a gente posta memória RAM. E olha, memória RAM ASGAT T3, 16 GB, 2 pentes 8 GB, tava saindo por R$ 162. Poderia muito bem comprar 2 pentes, colocar 8 GB num kit Xeon, 8 GB no outro kit. Glowey, 2 pentes de 8 GB, 3200 MHz, R$ 178,44. Só que vale mencionar que no Brasil a gente consegue comprar memórias mais baratas. Via de exemplo, ó, uma oferta aqui, ó, de 16 GB de memória RAM da Aquiles-Ray. Saiu por R$ 71 o pente, era um pente só. Essas memórias aqui não ficariam tão legais para um Ryzen, daria até para usar, mas para Xeon ficaria melhor. Mas se a gente pegar os dados dos valores apenas dos kits, né, já deu para ver que a gente acha a memória bem mais barata para Xeon, né? Mas eu não vou considerar a memória, senão a distância ainda ia ficar maior. Distância de preço e custo-benefício. Ainda assim, eu posso vir aqui no vídeo e fazer o cálculo do custo por FPS, o conhecido como cálculo de custo por frame. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar o valor do kit Xeon que eu estou analisando, você pode fazer isso em casa, tá? É muito óbvio você fazer esse cálculo. Pegar o valor do kit Xeon que eu estou analisando, vou colocar aqui na calculadora, né? Que é 253,43, e vou dividir pela quantidade de FPS que o jogo que eu quero jogar tá dando. Vamos supor que eu quero comprar um PC para jogar CS2. E aqui a gente tem, ó, o review do CS2, a análise, benchmark. No 2666 a média de FPS foi 204. Então vamos dividir, ó, 253,43 dividido para 204. A gente vai saber, ó, que cada FPS no jogo custou R$ 1,24. Você pode fazer esse cálculo também para descobrir se o seu PC que você montou compensou ser comprado. Você pode fazer esse cálculo do custo por frame analisando sua placa de vídeo. No caso, a gente está analisando o processador. Então aqui, ó, para jogar o CS2 deu R$ 1,24. Vamos ver. Com o Ryzen 5 3600, o valor dele é R$ 590, então seria 590, aliás, menos não, né? Dividido por 237, dividido 237, e aqui a gente teria um custo por frame para montar um kit Ryzen 3600 de R$ 2,48, ou seja, praticamente aqui o dobro, né, do que custou para montar um Xeon. Essa análise que a gente faz jogo a jogo, a gente descobrir que algo é custo-benefício, a gente não tá tirando nada do traseiro. E daí eu pergunto, quem que é o animal agora? É você que tá comprando o Xeon mesmo ou é quem tá falando bosta sem fazer uma pesquisa decente? Como eu já falei em vários vídeos, os processadores Xeons hoje é para quem tá querendo montar um PC com o orçamento mais enxuto possível, mas ainda quer um PC bom. Chega a um certo ponto que quando a gente tenta economizar, o Ryzen vai ficar mais caro. Agora, se você tem um pouco mais de condição, você pode investir numa placa de vídeo melhor, você pode investir mais no seu PC, faz mais sentido você comprar um Ryzen ou quem sabe talvez até um Intel mais novo, porque você tem condições. Xeon é para PC de entrada, cara. Xeon não é para montar o melhor PC do mundo. O melhor PC do mundo, custo-benefício não vai ser com o Xeon. Além do mais, vale mencionar que os processadores Ryzen
principalmente os mais novos, estão aparecendo cada vez mais baratos, cada vez mais interessantes. E é por isso que se você tem condição de comprar um Ryzen, que eu recomendo que você vá, que a segunda plataforma mais custo-benefício depois do Xeon é a plataforma M4. Eu acredito que os Xeon chegaram num patamar que não tem como ficar tão mais baratos. Eles estavam muito em conta, mas aí veio o governo e taxou as encomendas importadas com 45% de imposto, e mantiveram eles num patamar, né? E descomplicando as coisas é o que eu falo com você. Quer comprar um Xeon custo-benefício? Você vai comprar o Xeon 2666 V3 para jogar, vai usar uma placa de vídeo igual a RX 6600 em termos de potência. Pode ser uma RTX 2060, uma RX 6600. Com essa configuração, você monta um PC que roda vários jogos no Ultra e aproveitando as peças custo-benefício. Se for um Xeon 2666 e a RX 6600. Qualquer placa de vídeo abaixo dessa placa em termos de performance vai ser excelente, vai ser bom, vai combinar com o Xeon. Passou dessa performance, daí, cara, já tenta investir no Ryzen. As minhas recomendações aqui são feitas com o cérebro e não baseadas em emoção, e também não são para ficar agradando lojinha patrocinadora. Doa a quem doer. Sinto muito se parecer desumilde nesse conteúdo, mas eu não aceito ninguém me chamar, você que me segue, você que comprou um Xeon pelas minhas recomendações de burro. Tem limite para ser um cara passivo. Se você concorda comigo, compartilhe esse vídeo. Caso você esteja vendo e ainda não é um inscrito do canal, cara, a sua recomendação é necessária. Está tomando pedrada de todo lado. Eu quero que essa comunidade seja mais forte do que nunca. Estou trabalhando para isso. Eu não preciso esconder aqui no canal para ninguém quem eu sou e o que eu acredito. E a gente está fazendo um trabalho muito sério aqui. Aproveitando o gancho, meus amigos, a Black Friday tá chegando. Vai ter promoção muito boa na Black. E já aviso, 11/11 a gente vai estar aqui, ó, pipocando, dia dos solteiros. A gente vai fazer aquela live top de sempre, tá? Já vou deixar ela programada, já ativa a notificação, porque a gente vai bombar. Até o momento conseguimos parcerias com o AliExpress e o Mercado Livre para fazer preços melhores para quem acompanha o canal. Eu não tô aqui só para ficar resmungando, eu tô aqui para fazer a diferença. Eu tenho certeza, se você me seguir, ligar a notificação, você vai aproveitar muito bem a Black Friday se você quiser. Detalhe, já entra no nosso grupo de ofertas que estão na descrição, porque já tá tendo ofertas de Black Friday do Mercado Livre e também de outras lojas. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais. Tamo junto, meus amigos.